e meu coração vai parar onde eu estiver, na Bahia, onde eu estiver, meu coração vai parar, porque Deus vai querer, porque Deus é o dono da corda do nosso coração. Eu estou com 65 anos, né? Então, eu tô bem, eu estava mal quando eu estava lá no mundo, mas hoje eu estou bem, hoje eu estou na presença de Deus. Então, morrer para mim agora é lucro, porque Deus vai me levar e eu tenho certeza que eu vou acordar no Senhor. Porque eu vou dormir no Senhor e vou acordar no Senhor, porque o Senhor vai me chamar. Então a primazia para mim agora é Deus. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entrei em tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, pelo sol que brilha lá fora, Senhor. Pelas nuvens que passam, Senhor. Por mais um dia na tua presença, Pai. Por esse devocional, Senhor, em que temos a oportunidade de estarmos todos os dias aqui, Senhor, reunidos em teu nome para estudar a tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossas vidas, ó Pai. Agradecer pelas provas que temos passado, Pai. Pelas lutas que temos vivido, Senhor. Porque em todas elas o Senhor tem nos dado a vitória. Eu sei, Senhor, que a tribulação, as provas, as lutas, Senhor, vêm para nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para nos provar, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, compreender que ao passar por elas, Senhor, estaremos sendo preparados para outros dias, ó Pai. Porque o Senhor nos provando, Pai, nós possamos passar aos nossos irmãos, Pai, as provas que passamos, as lutas que vivemos e vencemos, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para testemunhar dos teus feitos. Ajuda-nos, ó Deus, a, ser, a sermos mais compreensivos, a sermos mais pacientes, Pai, ao lidarmos com a situação do dia a dia, Senhor. Muitas vezes perdemos a paciência, muitas vezes não temos tranquilidade, Senhor. Às vezes nos esquecemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque ainda estamos neste mundo, Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E abençoa as nossas vidas, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, todos aqueles que fazem parte do nosso clube, nosso núcleo vivencial, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos temperança, dá-nos paciência, para podermos compreender, Senhor, aquilo que ocorre no dia a dia. Abençoa este dia, Pai. O capítulo 11 a gente já leu até o 10. já lembro até o 10 ontem. Então nós vamos ler Do do 11 até o 11 24. até o 24. Ok. Digo, pois, porventura tropeçaram para que calassem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei ao meu ministério, para ver se, alguma maneira, posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque
Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te exorbeces, mas teme, não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te, teme que te não poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro é contra a natureza enxertado. Da boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Eu vou ler aqui mais dois versículos aqui, do 22 ao 24, que é para mim também entender o que eu li aqui. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram, severidade, mas contigo, para contigo, a benignidade de Deus. Permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Por quê? Se tu foste cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Se alguém leu, alguém meditou sobre ela e quiser falar alguma coisa, eu estou pronto a ouvir. Depois eu vou fazer as minhas comparações aqui, Tá bem, seu Marco. tá bem? Vou fazer uma. Vamos passo a passo aqui, a gente vai tentando junto aqui destrinchar.
Mas ontem a gente viu aqui, né, Romanos 11 é um capítulo que ele fala aqui, ó, vou ler os primeiros versículos do capítulo só para a gente poder ter uma base de quem Paulo está falando aqui. Porque Paulo está falando sobre ramos naturais e sobre ramos enxertados, né? Então, no começo aqui ele fala: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, que é o povo de Israel, né? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, né? Como insta perante Deus contra Israel. E aqui Elias falando, né, a palavra de Deus fala para ele, ó, tem mais 7.000 homens que não se prostraram a Baal, né? Então ele vem falando muito sobre a graça, né? Sobre a fé, sobre, né, que existem os remanescentes. E aí quando a gente chega no 11 aqui, ele fala aqui, né? Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem, né? De modo nenhum, mas pela sua transgressão. Então, isso aqui ele pergunta que os judeus tropeçaram para que eles, né, caíssem. Ele fala, não, de modo algum, mas a sua transgressão, né, por causa do que aconteceu com ele, veio a salvação aos gentios, né, para pô-los em ciúmes. Então, os gentios, né, foram enxertados, né, na, na oliveira, justamente para que também tivesse, além de que a graça também fosse alcançada a nós, né, gentios, para que também despertasse ciúmes entre os judeus, né? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, se a transgressão dele foi boa até para os gentios, quanto mais para eles mesmo, né? Quanto mais para o próprio povo judeu. Então, isso aconteceu para que os judeus fossem edificados em Cristo, né? Para que eles pudessem reconhecer quem é Cristo, né? Então, se houve edificação para os gentios, quanto mais para os próprios, né, israelitas, né, para os próprios judeus. É isso que Paulo vem dizer aqui, né? Aqui no 13, por exemplo, ele fala: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios." Aí Paulo fala conosco, né? "Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para que, se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar algum deles." Então, aqui Paulo vem falando, né, juntamente para os gentios, né, o que ele quer é que seja salvo também o povo de Israel, que o judeu também seja salvo, né? Então, e é até engraçado porque é, você vê alguns testemunhos de alguns judeus, eles acham que o cristão não gosta dele, que o cristão persegue o judeu, né? Mas não é isso que Paulo ensina, né? Eles acham que na Bíblia, inclusive, está escrito para que os cristãos, né, persigam os judeus, né? E isso, na verdade, é uma mentira, né? Uma forma de continuar fazendo com que o povo judeu não se aproxime de Cristo, não, né, não receba, né? Então, porque se o, aqui no 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Nossa, olha que bênção, né? Então, se o fato dos judeus, né, terem, né, tropeçado, né, eles rejeitados, né, trouxe, né, a reconciliação, né, a extensão da graça de Deus, de Jesus, a todas as pessoas, né, não somente ao povo judeu, o que será que vai acontecer quando for restabelecida, né, a graça, né, quando o povo judeu reconhecer Cristo, né, como Senhor, né? E, e aqui, se não vida dentre os mortos, né? Então, se não será somente vida entre os que estão mortos, né? Aqueles que não reconhecem. Aqui no 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão, né? Se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, o que ele está dizendo aqui, que nós gentios, como, né, sendo enxertados na oliveira, nós não podemos nos glorificar, né, acharmos que nós somos melhores que os judeus,
né, que nós somos, né, melhores que eles, entrar em contenda, né, em soberba, por recebermos a graça de Deus, porque a graça de Deus, né, ela é dada pela raiz, que é o próprio Cristo, né? Cristo é a raiz, né? Então nós somos somente ramos e que, né, continuemos prostrados em agradecimento, né, reconhecimento de quem é Ele na nossa vida, né? E orando também pelos irmãos que não receberam, orando pelos irmãos, né, inclusive os judeus, né? Então que nós não sejamos soberbos. Então tá aqui, ó, né? Não te glories contra os ramos, né? Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que te sustenta a raiz, né? Mas a raiz a ti, né? Então é a raiz que sustenta nós, e nós, não nós que sustentamos, né, a raiz, né? Dirás, aqui no 19, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, né? Então, olha que maravilha, né? Olha que graça que Deus nos permitiu. Ele permitiu que os judeus fossem quebrados para que nós pudéssemos ser enxertados no reino de Deus. Aqui no 20, que eu não enxergo direito aqui, no 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Olha isso, hein? Não te ensoberbas, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Olha isso, hein? Né? Que nós não nos orgulhemos aqui, né? Que a gente ande na humildade aqui, porque se Deus não poupou nem o povo de Israel, quanto mais a gente, né? Então, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Nossa. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu será cortados. Nossa. Vou voltar um pouquinho aqui no 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, se nela permaneceres, doutra sorte, o contrário, né, também tu será cortado. Então, que a gente permaneça na bondade de Deus, né? Ao contrário disso, nós também seremos cortados, né? E aqui no 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, se eles não, né, se eles crerem em Deus, né, os judeus, eles também serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertá-los novamente, para os enxertá-los de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, né? Então, opa, vamos ler de novo aqui. Então, 24. Pois se foste cortado daqui por natureza em oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais. Então, se a gente que é gentil é enxertado e, e a gente fica ali na oliveira, né? Quanto mais os que são naturais, né? Os naturais, eles já eram naturais da oliveira, foram cortados, se forem reenxertados, vai ser melhor ainda. Se a gente consegue se adaptar, quanto mais eles, né, a oliveira recebê-los, né? Então, esse é o trecho aí que a gente leu. É um jogo de palavras, o Paulo é profundo, né? É, meu irmão. Às vezes a gente não sabe, né? Mas quando a pessoa morre espiritualmente, não é? Deus não quer tirar a vida da pessoa, né? Mas só dela morrer espiritualmente, praticamente ela está morta, né? Porque quem somos nós sem o Espírito, né? Se o Espírito de Deus não atuar na nossa vida. Por isso que nós precisamos estar sempre ligado na videira, né? Para não nos considerarmos mortos. Porque quando Deus fala hoje para uma pessoa sobre morte, é a morte espiritual, né? Você está com Deus, você está vivo. Espiritualmente falando, você está bem. Agora, se você transgride, se você não recebe, se você
deixa o orgulho entrar no seu interior, no seu coração, se você faz as coisas erradas, você pode morrer espiritualmente, né? E não tem coisa pior do que essa, da pessoa morrer espiritualmente. Está banido do reino, né? Por isso que nós temos que estar sempre firmes, buscando a presença de Deus, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Podemos prosseguir aqui na leitura, né? Amém. Até o 32. Eu acho que aqui acrescenta aqui o que a gente está lendo. E aqui diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumas, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. E assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançares misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então está aqui explicado, né? O porquê de tudo isso, o porquê dessa luta de Paulo quanto ao futuro de Israel. Porque eles lutavam, né? Eles lutavam, eles não queriam aceitar de forma nenhuma. E olha que muitos cristãos morreram naquela época, muitos, muitos, muito, muito mesmo. A gente vê nas histórias, né, que são contadas nos livros, que os primeiros 100 anos aí foram difíceis para os cristãos, muito difícil. Os cristãos foram levados para masmorra, foram jogados foram colocados no meio da multidão, daqueles que tinha antigamente, que a gente viu naqueles filmes do Gladiador, eles colocavam os cristãos no Coliseu. meio da multidão. Exatamente. Colocavam os cristãos e colocavam animais, tigre, leões, para devorar os cristãos vivos. Era um espetáculo para eles. Você vê que situação que os cristãos passaram, né? E era o próprio povo, entendeu? Os romanos fizeram atrocidade contra os cristãos, Nero, enfim, foram muitos sofrimentos que passaram, né? Portanto, hoje, amados, a gente passa por lutas, por provas, mas não se compara com os cristãos passaram no passado. E a gente vive, né, praticamente em guerra. Em guerra por quê? Porque somos desobedientes, né? Toda vez que o cristão faz alguma coisa que não agrada a Deus, ele paga.
Deus deixa ele sofrer, para ele entender o porquê que ele está sofrendo, por que ele está passando por aquela prova, por quê está passando por essa prova. Domingo agora, até hoje de manhã eu estava pensando aqui. Domingo, minha família esteve aqui, minha filha, minha outra, as três filhas estavam aqui, meu genro, meus netos, e eles fizeram um churrasquinho aqui, e a gente passou o dia ali conversando, e à tarde eu não fui para a igreja no domingo. Eu preferi ficar com a família. Eu gosto de ir no culto pela manhã. Por mim, eu não iria à tarde na igreja de jeito nenhum, só ia de manhã, porque eu gosto de participar no culto da parte da manhã. Mas o meu pastor, como eu já disse para vocês, quando tem evento na igreja ou qualquer outra coisa, ele tira o culto da manhã, deixa só o culto da tarde. E eu geralmente não vou. E domingo, eu não fui. Eu não fui, como se fosse uma birra, sabe? Mas, rapaz, você acredita que eu não consegui dormir de noite, cara? Eu passei a noite inteira praticamente. Os cachorros aqui no sítio começaram a latir. Latiam a noite inteira, como se tivesse alguém rodeando a casa. Eu saí várias vezes, apaguei as luzes, fui lá embaixo, fui até lá no lago, para ver se tinha algum animal, algum, sabe? E foi a noite inteira, cara, os cachorros latindo, como se tivesse alguém estava rondando a casa aqui. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu. Até de manhã cedo o vizinho estava saindo, eu falei, ô Nildo, como é que foi aí? Você conseguiu dormir essa noite? Ele falou, o cachorro estava latindo muito aí. Eu vi aqui, mas fazer o quê, né? Não sabia o que foi que aconteceu. Já na terça-feira, quarta, quinta, né? Não tivemos problema nenhum. Ficou em paz. Eu falei, mas será, meu Deus, que foi porque eu não fui para a igreja, que eu perdi o sono, que parece que tinha alguma coisa aqui em volta da chácara, que os cachorros não paravam de latir. Então, amados, a verdade é essa. Em vão vigia o sentinela se o senhor não guardar. Eu saí várias vezes à noite lá fora e não via nada. E não via nada. O que que foi que... Fica assim no ar a pergunta, né? Será que o cachorro via alguma coisa que eu não via? Só podia ser. O cachorro devia estar vendo alguma coisa. Porque se ele estava latindo, é porque alguma coisa ele observou. Ele estava vendo. E eu não via. Como não vi? É uma pergunta sem resposta, né? Flávio. Não é fácil não, Fábio. Amém. É, parece, Mário, orar, pedir revelação, né? Mas Deus conhece o seu coração, né? O senhor falou aí, né? Se o seu coração ficou endurecido ali, é, É, o problema não foi o senhor não ir na igreja, o problema foi o coração endurecido, né? É o nosso coração endurecido, esse é o problema, né? não é? A gente, a gente é muito pequeno, né, seu Mário? A gente é, cara. A gente é. A gente, sabe? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque
não me cabe, né? Eu, com tanto tempo de evangelho, vai completar 30 anos que eu sirvo o Senhor. 30 anos não é 30 dias, não é 3 horas, é 30 anos. Nunca me desviei do caminho do Senhor. É, eu sempre fui uma pessoa assim, que até um pouco tempo atrás, podia chegar quem fosse aqui na minha casa no domingo, mas quando dava a hora de eu ir para a igreja, eu deixava a pessoa aqui e falava: dão licença, mas fiquem à vontade, a casa de vocês. Mas eu tenho um compromisso e eu estou indo. E deixava aí meus parentes, meus filhos, e ia para a igreja. Agora, de um tempo para cá, eu posso até dar uma explicação, mas não vou entrar em detalhes. Eu já não faço isso. Eu prefiro ficar em casa, com a família. Agora, por quê? E o porquê disso? Hum? É Cadê o primeiro porque, amor? Cadê o primeiro é amor? porque, Pode falar, é Marinês. porque, é porque, irmão Mário, Deus não dá sua glória a ninguém. Quando nós ser humano é assim mesmo, né? O Senhor fez a sua birra porque tirou, porque de quê? Porque de quê? Porque não sei mais o quê, né? Porque não tem mais o culto pela manhã. Tudo na dispensação de Deus e no controle de Deus e na concordância também, né? E, e a questão da gente dar mais glória a Deus do que ao homem. Você tirou a primazia de Deus, dando lugar para o pessoal, para a sua família, que estava lá na sua casa, o senhor não foi ao culto, mas o senhor iria para o culto? Não, o senhor não foi porque o senhor não quis ir mesmo, não estava disposto a ir, não foi nem questão à família, né? Porque às vezes a gente é como na situação lá de Adão e Eva, né? A gente tem que assumir a nossa culpa para nós não ficar jogando a culpa sempre nos outros, na verdade. Eu estou falando assim diretamente com o irmão, porque o irmão é um homem de Deus e que está Fique em paz. firmado na rocha, firmado na rocha, e o Senhor mesmo acabou de falar, de recitar, que nunca se afastou, nunca se desviou do caminho do Senhor. Também, se desviar do caminho do Senhor, não é somente ir para o mundo e praticar o que o mundo faz, as coisas que o mundo faz. Isso não é só isso, mas desviar do caminho do Senhor é, às vezes, deixar a glória de Deus para os outros, dar a primazia para os outros e se sair de Deus. Isso chama-se desviar também do caminho de Deus, né? Então, que a gente vamos estar firmes no Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a honra e a glória do Senhor. Eu estava vendo o devocional de o Fábio falando que Deus atende a gente porque nós pedimos em nome de Jesus. Deus não cura uma pessoa porque a gente orou. Deus, ele cura a pessoa porque o nome de Jesus é que é válido. Então, quando nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos. Fábio, nossa, eu estava observando o Fábio falando no devocional, foi de sexta-feira, eu acho, né? E que sobre a questão da oração. Então, às vezes a gente quer dizer, ah, o irmão ficou curado porque eu orei. Ah, o irmão, eu conheço pessoas aqui que fala isso. Ah, Jesus, se eu não orasse, não recebia, não. Para que tá feio. Quando a gente clama ao Senhor em nome de Jesus, então o que vale é o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Em nome de Jesus, expulsarei demônio, falarei novas línguas, e tudo acontecerá quando a gente vai em nome de Jesus. Então, é o nome de Jesus que prevalece, né? Então, serve de vigilância, porque quando a gente não dorme por amor, dorme também pela dor, né? Então a gente vai ficar esperto para poder a gente dormir, né? Descansar no Senhor, porque é, o salmista ele falava: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quando a gente não deixa Deus fazer isso, o tranquilizante entra em cena, não é verdade?
Na realidade, eu não tomava nenhum tranquilizante para nada. Eu não estou tomando tranquilizante, eu tomo uma gota de aquela melanina, que por noite, toda noite eu tomo uma gota, mas eu sei que me deixa dormir em paz, não é aquela melanina. Eu botei na minha mente e na língua melanina, mas quem me faz dormir em segurança é Deus, o Todo-Poderoso, porque é o nome dele que é mais. Quando eu passei por uma situação difícil, eu falei para o Fábio, não sei se o Fábio lembra, no ano passado, eu disse, Fábio, o médico passou remédio controlado para mim, e eu não vou tomar remédio controlado, porque o meu controle é o Espírito Santo de Deus. Então, eu creio nisso, eu prego isso, eu falo isso. Então, como é que eu vou ficar uma mulher sujeita a tranquilizante, sujeita a tanta coisa, tanto remédio, se eu prego que Jesus é o remédio? Eu não estou tomando mais remédio de coração, porque a doutora passou um remédio de coração, e não estou falando também para ninguém fazer isso, né? Cada qual é a sua fé. Eu falei com Deus, porque eu tomei a primeira vez, passei mal, a segunda passei mal, na terceira passei mal, e eu falei com Deus, a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio, porque esse remédio está me fazendo mal, Jesus. E na hora que tu quiser, Jesus, tu vai parar meu coração. Eu estava dentro de São Paulo com um exame forte que só o SUS dá quando Deus prepara. Eu tenho certeza que Deus preparou, porque o inimigo não prepara nada bom para nós. O inimigo, ele sempre lança alguma coisa para você se desvirtuar de Deus, a tua fé. Então, acontece o quê? Eu cheguei e falei para minha cunhada, que eu estava com a minha cunhada lá em São Paulo, e eu falei com ela, eu vou embora. Aí ela disse, mas menina, tu tá com o exame marcado, tu vai embora. Eu falei, eu vou, porque eu fui na Tietê, cheguei lá, o rapaz lá do guichê falou que eu só ia ter passagem depois eu só ia ter passagem agora, eu estava lá no mês de julho, que eu só ia ter passagem gratuidade lá agora em setembro, no meado de setembro. Eu ia fazer o exame. O que é que eu ia ficar fazendo dentro de São Paulo tanto tempo, né? Lá, é, por causa de um remédio. Então eu achei que Deus não estava no negócio ali. Deus falou assim, vai embora mesmo e pronto, acabou. Aí eu falei, não, porque é gratuidade, eu tenho a carteirinha de gratuidade, então eu não pago passagem para fora da Bahia, eu não pago, mas dentro da Bahia eu pago. E aí ele chegou e falou, então, aí eu falei assim, quanto é para mim ir embora agora? Daqui, ele disse assim, agora não. A senhora só pode ir daqui a 3 dias, a senhora pode ir embora, pagando a metade da passagem. E assim foi, 200 e alguma fumaça de passagem, paguei, comprei a passagem, ele me indicou que é o tal horário e eu vim embora. E eu falei com Deus na casa da minha cunhada, eu e Deus, eu vou embora e meu coração vai parar onde eu estiver, na Bahia, onde eu estiver, meu coração vai parar, porque Deus vai querer, porque Deus é o dono da corda de nosso coração. Eu estou com 65 anos, né? Então, eu tô bem. Eu estou bem, eu estava mal quando eu estava lá no mundo. Mas hoje eu estou bem, hoje eu estou na presença de Deus. Então, morrer para mim agora é lucro, porque Deus vai me levar e eu tenho certeza que eu vou acordar no Senhor. Porque eu vou dormir no Senhor e vou acordar no Senhor, porque o Senhor vai me chamar. Então, a primazia para mim agora é Deus. Eu saí, eu fui passar uns tempos em Gamboa, porque eu pedi ao Senhor e daí o Senhor concedeu para mim e eu vou passar esses tempos em Gamboa. Não é porque eu sou rica, não, não é porque eu tenho dinheiro, não. É porque tem umas almas lá que Deus é assim. Deus traz Fábio da Flórida, de Orlando, para Brasil, porque Deus vê que a boca dele vai agir melhor com seus parentes cá ou com seus amigos cá do que os próprios estão ali. Porque a palavra de Deus mesmo diz que o profeta na sua terra não tem honra. Né? Ontem eu passei por uma situação um pouquinho meio constrangedora em questão de pessoas, que depois eu falo para vocês, não precisa falar agora. E eu falei para o meu filho, meu lugar não é aqui. Eu me sinto mal nesse lugar. Você acredita? Eu falei para meu filho aqui, o Felipe, eu me sinto mal nesse lugar quando eu piso meus pés.
porque quando eu voltei para Jesus, eu voltei com sede. Jesus me abraçou. Mas as pessoas, pelo pecado triste que eu levei nesta cidade, eles não olham mais para mim como Jesus olhou. O que importa na minha vida é que Jesus me olha, entendeu? Não é o meu passado, porque o meu passado, Jesus apagou todas as minhas transgressões, todas as minhas dores, e Jesus me levantou nova. Então, quando eu aqui no Surte Efeito, eu saí como eu saía, pegar o microfone e falar em praça pública que só o Senhor é Deus, porque existe aqueles olhares maldosos que fica assim, será que ela se converteu mesmo? Será que ela está, entendeu como é que é? Então, eu estou em Gamboa e Deus está me usando em Gamboa. Então, o nome do Senhor, a vizinha do lado já está, se levantou, está indo para a igreja congregar, do lado direito, do lado esquerdo também, porque eu oro todos os dias por ela e falo que só o Senhor é Deus e todo mundo ali. O condomínio Viana o condomínio Viana, que lá é de uma família Viana, que é a família tradicionalíssima de Gamboa, então eles predominam ali. Mas o nome de Jesus aqui é sobre todos os nomes. E Deus me botou ali, não foi para poder machucar ninguém, foi para as pessoas se levantarem. Se tu vê as crianças, me dá bênção, fala bênção minha tia, porque ali mora nesse condomínio só parente. Só parente. E eu sou a única que não tem um vínculo de sangue ali dentro. Por que Deus fez isso comigo? Porque é Deus que faz, não sou eu que quero, nem sou eu que faço. Hoje eu tenho que brilhar, porque é o nome de Jesus que é sobre todos os nomes. Não é porque eu fui para lá porque eu sou boazinha, entendeu? Então é assim, amados. Deus abençoe. Desculpa, falei, disparei. Beijo. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, dona Marinete. E fique em paz, fique em paz. E a senhora falou aí, né, que profetas na sua terra não têm honra, né? Mas quem quer apontar o dedo para a senhora é o inimigo. O inimigo fica querendo trazer para a gente, né, o nosso passado, querendo que a gente precisa se prender de tudo isso. E quando a gente olha que alguém está olhando com um sorriso malicioso, né, querendo lembrar alguma coisa, a gente transborda amor no coração dessa pessoa, né? Transborda cada vez mais, que seja usado como uma alavanca para que a gente possa cada vez mais transbordar o amor de Cristo no coração das pessoas, que elas possam realmente ver o poder de Jesus, o poder de Jesus na nossa vida, porque a gente não era nada, né? E hoje, graças a Deus, a gente está coberto pelo amor dele. E as pessoas possam ver a transformação que Cristo tem feito nas nossas vidas, na sua vida, né? E isso possa realmente impactar, porque quando a pessoa olha e ela fica desconfiada é porque ela não crê ainda, né? Ainda não crê. Porque se ela conhecesse realmente quem é o nosso poderoso, né, Jesus, ela saberia que ele é capaz de isso e muito mais, né? Amém, amém, amado. Até então, domingo agora vai ter a ceia, né? Aí eu cheguei, falando com a irmã, que eu ia aproveitar, porque no mês passado eu ceiei em Gamboa, lá na Igreja Batista. E como eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou cear aqui, entendeu? E na igreja que eu estava congregando. Aí teve uma pessoa que falou assim: Você está congregando mesmo? Aí, às vezes, assim, eu sei que é o inimigo que bota assim, esses tipos de pessoa na vida da gente, para ver se a gente se ira, para ver se a gente vai dar uma mal palavra. Mas é como o Fábio, você, Fábio, falou aí agora. Eu tenho que estar aí alerta, eu tenho que mostrar, não meu sorriso falso, eu tenho que mostrar meu riso de Jesus, meu brilho de Jesus, para que Jesus venha brilhar em minha vida, né? A gente, aqui nesse lugar pequeno, a gente tem que pisar como se estivesse pisando em ovo, vigiando a todo tempo, 24 por 48, porque só o Senhor é Deus, e não importa que eles não vejam, mas importa que meu Deus vê. Então, eu não quero, eu tenho certeza, eu sei que a Bíblia diz que o homem olha com o olhar de homem, mas Deus não. Deus, ele não olha a gente com o olhar de homem. Deus nos olha com o olhar dele de compaixão, de misericórdia, e o nome do Senhor seja glorificado. Falo de Jesus, proclamo o nome de Jesus, e é o nome de Jesus que é sobre todos os nomes.
Amém, Fábio. Obrigada. Deus abençoe. A gente manter a paz de Cristo no nosso coração o tempo todo, né? Porque se a gente cai em ira, cai em contenda, né? A gente sabe que a paz vai embora. A gente sai da paz, né? Então é que a paz fique no nosso Verdade. coração o tempo todo para que as pessoas possam ver o transbordo de Deus, né? Que o que o inimigo quer é realmente que a gente saia da paz, né? Que a gente saia de perto dele. Amém. É verdade, Vamos, vai ser. vamos ler esse último trecho aqui? Esse trecho aqui é do. Tem até uma música dele, hein? Uma coisa maravilhosa aí. Quem quer ler esse 33, né? 33 em diante. Quer ler pra gente aí, seu Mário? Tem uma voz bonita aí. Você tá no mudo aí, seu Mário. Tá no mudo. Tô te ouvindo não, seu Mário. Ô, vou ler aqui pra gente então. Você tá no mudo aí, seu Mário. Já que eu leio, eu vou ler. Eu Então peguei vai. até um óculos de grau aqui para me ler, porque a minha vista hoje parece estar meio embaçada. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? É isso aí, ó. Olha só. Ó, a profundidade das riquezas, tanto na sabedoria como na ciência de Deus. Porque a sabedoria é uma riqueza. Você conhecer a Deus, se aproximar de Deus, é como você achar um tesouro, né? É como achar uma mina de ouro. Então ele fala que, ó, a profundidade das riquezas, tanto na sabedoria como na ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. A gente não consegue. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Nós não conseguimos entender. A gente tem que prosseguir em frente, não fazer pergunta, simplesmente seguir em frente, porque são inescrutáveis, como ele mesmo fala. Quando ele falou para Nicodemos, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, simplesmente ouves a sua voz. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Você não tem que perguntar, você não tem que querer saber. Se você tem Jesus no seu coração, simplesmente vá em frente, confia, tenha fé, e tudo vai dar certo. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Hã? São perguntas que não têm resposta aqui. E nós não precisamos saber a resposta. Ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Quem foi que deu primeiro a Deus? Quem foi? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Precisa falar mais alguma coisa? Ai, ai. Fica aí a Se, pergunta. se ele é Deus, quem é que deu conselho para Deus? Quem é que, Exatamente. é, quem é que deu primeiro para ele, para depois ele ter, para depois devo pagar para alguém?
A A grande glória verdade, dele, amados. a Todo suma dia nós dele. temos que estar pedindo perdão para Deus dos nossos erros, porque a gente é falho mesmo. E vamos continuar falhando. Não tem como, não. Meu Deus do céu. Davi, que era um homem que, olha, era segundo o coração de Deus. Fica aí no ar a pergunta. Não tem ninguém perfeito aqui na Terra. Não existe essa perfeição. Só o único foi Jesus. Nós todos somos pecadores. Todos. Mas as pessoas têm a mania de julgar a gente, sabe? Falar mal da gente por trás e ficar nos medindo. É, porque quando fala mal, está medindo você. Olha, sua medida aqui, ó. Ah, você é isso, você é aquilo outro. Você não é o que você fala. Mas não sou mesmo. Quem sou eu para ser o que eu falo? Hã? Eu não sou Deus. Eu simplesmente estou lendo a palavra dele. Eu simplesmente estou expondo a palavra dele. Eu prego a palavra dele. Mas eu jamais vou ser igual a ele. Jamais. Só um foi, né? Então, amados, isso é que me conforta, sabe? Isso é que me conforta. Porque, olha, tenho recebido muitas pedradas, viu? E eu sei que todos vocês também têm. É pedrada em cima de pedrada. E se você tem recebido pedrada, é porque você está incomodando. E eu tenho certeza que Deus está se agradando de você. Amém? Amém. Não tô ouvindo a Tamires falar, viu? Tá muito quietinha. Será que quer comentar alguma coisa, Tamires? Antes da gente orar? Não, Fábio, eu não quero comentar, não. Absorvi bastante o que vocês falaram. Se eu fosse falar aqui, eu ia estar repetindo, né? Então, para mim, tá ótimo. Foi bem edificante. Amém. Alguém quer fazer oração pra gente? Você, Dona Marinês, quer orar pra gente hoje? Minha tia quer orar, minha tia? Não, então vou estar orando. Amém. Deve estar ocupada. Vou estar orando em nome de Jesus. Fala, Tam, fala de novo aí, porque eu Eu entrei orar, aqui e não. saí. Para você orar por nós. Ah, para mim orar, Senhor. Ora, glória a Deus. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Jesus querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Bendizemos o teu nome nessa manhã, Senhor. Bendizemos porque tu és Deus poderoso, tudo está nas tuas mãos, meu Senhor da glória. Oh, aleluia. Minha alma te engrandece, meu Deus, por tudo em nossas vidas. Deus eterno, não cai uma folha sem que tu permita, Senhor. Não há ação sem tua ação, sem tua força, sem tua bondade, sem tua misericórdia, Pai. Eu te louvo, te agradeço, meu Deus, porque hoje estou nesse lugar chamado entroncamento de Jaguaquara. Senhor, meu Deus, tu sabe o que eu vim fazer. E tu está no negócio, ó Pai. Deus eterno, eu te peço, te agradeço, meu Deus, por cada vida que aqui habita nesse lugar. Eu te agradeço pela vida do Fábio, pela vida do irmão Mário, da Ruth, da minha sobrinha. Eu te louvo e te bendigo, meu Deus. Eu sei, Senhor, que nós estamos, Senhor, numa guerra, porque a guerra é nossa, Senhor. A guerra de orarmos uns pelos outros. E nós suplicamos, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu agir, Senhor, na vida de Patrícia, Deus, na vida de todos quantos, eu sei que tu agiu ali na vida do Tuco, por aquele acidente que ele teve com a sua perna. Eu sei, Senhor, que tu age na vida de cada um, Senhor, que pede oração.
Aonde tiver alguém doente, acamado, desenganado, que teu agir, que o teu poder, Senhor, seja sobre cada um. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus eterno, tu conheces o sentar de cada um de nós, ó Pai. E nós cremos, Senhor amado. Tu és o Deus do já, tu és o Deus quando age, tu és o Deus quando faz, acontece, é o nome do teu filho, Jesus. E humildemente, Senhor, eu te clamo, Pai. Tu és o Deus que abre as portas, tu és o Deus também que fecha as portas. Quando tu fecha, ninguém abre. E quando tu abre, ninguém fecha. É assim a palavra que se cumpre. Oh, aleluia! E eu creio no teu poder. Eu creio, Senhor, que quando tu quer, tu age. E eu bendigo o teu nome nessa manhã, Senhor amado. Tu sabe de que eu estou falando nesse momento. Ah, Senhor, tu és o Deus que tem olhar de chama de fogo. Deus, eu te peço que tu põe o anjo, Senhor, com a espada desembainhada de cada lar, Senhor, do nosso Brasil. De cada lar, Senhor, dos nossos irmãos aqui no devocional. Age, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu te peço também, Senhor especial, no lar de Tamires Dias, meu Deus. Deus, que tu venha, meu Deus, derramar da graça da tua unção, em nome de Jesus, dentro deste lar, Senhor. Deus, eu sei, meu Deus, que tu és o Deus que liberta, que transforma e que age, Senhor. Tua filha não está sozinha neste lar. Tua filha, Senhor, estou vendo, meu Pai, que teus anjos pelejam por ela. Tá? Descansa lá. Oh, Deus vivo de poder, só tu, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, eu sei, Senhor, que cada anjo, meu Deus, tu disse que dá ordem aos anjos para nos guardar de todos os males. E eu sei, Senhor, que cada anjo está em cada casa, em cada porta, nos seus comércios. Oh, Senhor da glória, e eu sei que tem um anjo passeando neste lar, que aqui estou, Aramanahatu, canta. E eu sei, Senhor amado, que tu vai libertar o meu filho. E eu sei, Senhor amado, que tu diz que nossa família está na promessa. E eu creio e eu recebo. Assim como tu me levantaste, Senhor, tu vai levantar a minha família. A família do irmão Mário, a família do Fábio, a família de Tamires, a família da Ruth, porque tu és Deus que Amém, cumpre Senhor. com a sua palavra, ô Senhor da glória. Tome cada um na palma das tuas mãos, meu Senhor. Oh, Arabanaço, decanta, Laia. Obrigada, Jesus. Deus, que tu venha transformar o coração de Antônio Laé, sua esposa, Marluce. Deus, age na vida deles dois, Senhor amado. Tu ama aquele casal, Senhor. E eles também estão na promessa, meu Deus. Meu Jeová, Jiré, meu Jeová da providência. Ora, sude, canta, Laia. Liberta em nome de Jesus, ó Pai. Nosso coração clama, Senhor, nesse momento. E eu sei, meu Deus, que teu braço é forte. E tu responde às nossas orações. Oh, aleluia. Eu sei que Patrícia, meu Deus, está passando ali naquele lugar. E eu sei, Senhor, não é mérito nosso, não. É o nome de Jesus que é sobre todos os nomes. E eu sei, Senhor, que Patrícia vai sair dali pelo poder que há no sangue de Jesus, liberta. Em nome de Jesus, curada. Porque tu és o Deus, Pai. Tu és o Deus que usa a mão dos médicos, Senhor amado. E eu sei que tu é o verdadeiro cirurgião ali naquele momento, meu Senhor. Oh, aleluia. E nós juntos clamamos certo, meu Deus, da resposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia.
Oh, aleluia. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.